Olá, sejam bem-vindos todos que assistem o canal. Agora, para além do habitual vídeos de comentários que retiro do YouTube, estou acrescentando um novo quadro no canal, onde poderemos ver relatos do Reddit também. Me diga nos comentários o que acharam. Só para contextualizar, já sofri alguns episódios de paralisia do sono, então de certa forma já me acostumei com os eventos assustadores que sucedem esse tipo de incidente. Porém, tem um caso em específico que me deixou um pouco desconfortável. Pois bem, fui à roça do meu sogro passar o dia e tudo ocorreu. Normalmente, essa informação será importante no futuro. À noite comi um pouco a mais, fui deitar, não façam isso em casa, e ali estava em mais um episódio de paralisia do sono. Vi a meu quarto e não conseguia fazer mais nada. Nesse processo, apareceu uma figura feminina e disse: "Me deixe entrar no seu corpo." Obviamente, disse eu não. Com essa resposta ela ficou muito transtornada, começou a gritar e ao mesmo tempo surgiram vários vultos, que ficavam lamuriando, a sensação era terrível. Como tinha ciência que estava em paralisia do sono e que aquela sensação estava me incomodando muito, comecei a tentar me mover para cair da cama e acordar. Só que ao invés disso, e nessa viagem, comecei a andar pela casa, no sonho, via tudo normal, porém tinham vários vultos nos corredores e ao chegar no quarto dos meus pais, vi os dois dormindo. Decidi então, pular a janela do quarto e na sequência acordei, olhei no relógio e tinham passado apenas 15 minutos desde que tinha deitado. Ok, pensei comigo, mais um episódio louco de paralisia do sono. Passaram alguns dias, estava trabalhando na parte da madrugada e escuto meu irmão gritar repetidamente "eu não. Não, e eu não", enquanto estava dormindo, guardei esse evento na cabeça, mas não comentei nada com ninguém aqui de casa. Na outra semana, novamente estava trabalhando de madrugada, minha mãe sai andando pelos corredores da casa, se ela sofre de sonambulismo, então isso ocorre com alguma frequência, e falando assertivamente "eu não, você não vai entrar aqui", confesso que nesse momento deu uma leve trancada. No outro dia comentei com minha mãe no almoço se ela lembrava que tinha andado pelos corredores e no que tinha sonhado, ela me respondeu que uma menina molhada estava querendo entrar na casa, na mesma hora o meu irmão vira e fala que tinha sonhado com algo parecido e que não tinha deixado ela entrar no quarto dele. Perguntei quando ele tinha sonhado com isso e ele mencionou que tinha sido na semana anterior, aí já olhei assustado para os dois, eles perguntaram por que estava daquele jeito, mas desconversei para não preocupar ninguém, pensava isso tudo era uma grande viagem. O problema é que nas semanas seguintes o clima aqui de casa estava estranho, talvez estivesse sugestionado com essas questões, mas meu ponto de referência de sanidade era que todo mundo estava com dificuldades para dormir. Decidi comentar o caso apenas com minha namorada e após isso descobri que antes do meu sogro adquirir a roça dele, uma menina pequena havia caído dentro de um poço de água que tinha lá e morrido afogada. Nesse momento os pontos juntaram na minha cabeça. Contei o caso para minha mãe, omitindo apenas a parte da criança, e ela, como é muito religiosa, começou a rezar muito aqui em casa até essa sensação passar. Só que uns dias após as coisas normalizarem aqui em casa, a vizinha, conversando com minha mãe vira e fala: "Nossa, esses dias está difícil, meu irmão não está conseguindo dormir direito." Diz ele que quando deita fica um monte de gente perto da cama fazendo barulho. Minha mãe passou as rezas para ela e depois comentou sobre a situação comigo. Até hoje ainda acho que foi uma viagem doida, mas que deu um cagaço na época, deu. Eu tive um paciente em fim de vida ano passado. Ele já estava se arrastando por semanas num eterno quadro de morre não morre. Normalmente a gente indicaria paliação e não deixaria essa distanase acontecer, mas na pediatria é muito mais difícil conseguir paliação, por uma série de motivos que não cabe aqui. O paciente estava em estado deplorável, mas neurologicamente estava num coma profundo. De toda forma, o coração do paciente estava decrescendo em ritmo, lentamente. A equipe anterior tinha iniciado adrenalina contínua para estimular a bater, mas percebi que não estava mais respondendo sequer à adrenalina. Discuti com o colega e chegamos ao consenso de não aumentar droga e não prolongar a distanásia. Depois de um certo período, desligaríamos a adrenalina para deixar o paciente descansar. Isso foi amplamente discutido com familiares. A mãe estava de acompanhante e me avisou que iria chamar o pai, pediu para desligar quando chegasse. O pai chegou.
Estávamos diminuindo dose da adrenalina até então. Desligamos na hora em que ele chegou. A frequência estava em declínio, como esperado. Agora parte o sobrenatural ou o coração daquela criança em coma, que tinha feito drogas 1000 sem resposta, aumentou de frequência na hora em que o pai entrou. De um relaxado 58 subiu para 85, ficou estável por 20 minutos. Os pais se juntaram a ele e eu observei enquanto a frequência cair gradualmente, até parar. Era uma família pobre, mas muito bem estruturada que cuidava bem do menino. Era uma família bonita. Quando ele morreu eu disse aos pais que o paciente tinha orgulho de ser filho deles e não acho que menti. Esse salto de frequência não tem explicação. O garoto estava em coma profundo, quase nenhuma atividade elétrica no cérebro. A adrenalina que usamos para regular a frequência não estava funcionando. Os mecanismos para fazer essa resposta já não estavam funcionando bem. Mas subiu, e subiu bastante, e segurou. E isso mostra o quão pouco nós sabemos de fato sobre o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro. PS mudei detalhes discretos da história mas tentei preservar o espírito. Para meus colegas médicos, eu também simplifiquei muita coisa, a ponto de que eu sei que tem coisa que não faz 100% de sentido olhando de perto. Mas se fosse colocar em detalhes seria um artigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o canal.